Olá, você que nos acompanha mais uma vez pelo canal Zump. Bom, no vídeo passado eu falei sobre a Petrobras, falei que ela é um monopólio estatal, falei sobre aquela frase, né? Tentei refutar aquela frase da questão do petróleo não é nosso, certo? Foi o título do vídeo passado, né? O petróleo não é nosso. E eu gostaria de falar mais uma vez agora, né, numa perspectiva mais liberal e também conservadora, porque no conservadorismo puro, certo? Nós abordamos a questão do livre mercado, tá? E essa é uma bandeira liberal sim, liberal não, aliás, conservadora sim, certo? Que é a questão do livre mercado, que é a questão da não regulamentação, certo? Desse mercado, pelo menos não de forma abusiva, certo? O livre mercado puro seria aquele laissez-faire, né? Onde o mercado corre livremente, onde você não tem imposto, não tem taxação, não tem regulação, certo? Mas isso só aconteceria na ausência total de governo, porque o governo é o único, digamos assim, órgão, é a única instituição que não produz nada, mas precisa do seu dinheiro, certo? Precisa usurpar o seu dinheiro, expropriar o seu dinheiro, precisa taxar você com impostos para que ele possa se manter, para que ele possa existir. Daí vem uma série, né? Ele produz uma série de adestramentos, né? No livro Anatomia do Estado, né, fala muito bem sobre isso, como o governo amplia, né, o seu poder, e uma dessas formas é adestrando as pessoas, né, criando uma ideologia para que possa amarrar os seus pensamentos. Uma delas é dizer que o Estado é você, que o Estado somos nós, né, que o governo somos nós e que o governo está aqui para nos servir. Isso não é verdade. É uma instituição, certo? A parte das pessoas, a parte do indivíduo que se autossustenta e se autoprotege, e protege-se contra nós, indivíduos e cidadãos. Eu gostaria de falar hoje, certo, sobre dois assuntos importantes. Um deles é monopólio estatal, certo? Monopólio de forma geral e monopólio estatal, tá? Essas duas formas de monopólio. Eu gostaria de também falar sobre a greve dos caminhoneiros, né, certo? Esses vídeos estão abordando sobre a questão dos combustíveis, né? Então vamos começar falando sobre o monopólio estatal. Eu falei um pouquinho no vídeo passado. E o que é monopólio? Monopólio não é uma empresa que está sozinha no mercado. Não está de livre mercado. A qualquer momento pode surgir uma nova empresa e disputar, né, aquele mercado, certo? Mesmo que aquele mercado seja difícil, né? Ou seja, num estado de livre mercado, há competição, há competitividade, certo? E o que é o monopólio? É uma empresa que goza de privilégios fornecidos pelo Estado, certo? Com uma série de normas, de regulamentações, que impedem outras empresas de entrar naquele mercado, tá? Essas foram as negociatas políticas feitas com a Odebrecht, com a JBS, e aí vai, com todas essas empresas, né? Que são lobby, fazem lobby junto aos políticos no Brasil para se manter e se perpetuar nessa parceria tosca chamada parceria público-privada, tá? Eles fizeram isso. Então, de certa forma, involuntariamente, eles gozavam de um lobby, tá? Eles gozavam de um monopólio, ou seja, uma série de privilégios fornecidos pelo governo. Um desses privilégios eram fraudulentos, né? Eram licitações fraudulentas, certo? Agora vamos falar sobre o monopólio estatal. O monopólio estatal o que é? É uma empresa criada pelo governo. O governo não cria nada, mas ele tem uma empresa que... tá, mas toda vez que essa empresa vai à falência, por exemplo, quem paga é o cidadão brasileiro. Ela é premiada, essa empresa, em vez de fechar suas portas, né? Ela é premiada e ela recebe mais dinheiro para se manter. E esse dinheiro sai do seu bolso. Aí que está a complicação, né? Então o monopólio estatal é uma agência criada pelo governo que impede outras agências de entrarem, tá? Outras empresas de concorrerem àquele mercado. Um exemplo disso é os Correios. Eu sempre falo dos Correios e do petróleo, né? Mas existem outras estatais aqui no Brasil. Aí eles vêm com uma historinha fiada de que esses monopólios, certo? Aliás, essas estatais não podem ser vendidas porque elas são um patrimônio nacional. Patrimônio de quem? Seu? Meu? Não, claro que não. É um patrimônio da classe política que usa essas empresas, certo? Para fazer negociatas com partidos. É isso que acontece. Na prática é isso, tá? Então, essa questão de dizer que essas empresas são nossas, isso não é verdade, certo? Essa receita não volta para nós em forma de benefício, de forma alguma, tá? Isso só atrapalha o mercado, atrapalha a oferta de serviços melhores,
tá bom? Então, monopólios estatais são isso. Aí, por exemplo, eles chegam, as esquerdas adoram usar esse argumento, dizer que algumas empresas foram privatizadas, né? Por exemplo, a Vale. A Vale foi privatizada? Não, não foi, né? Não foi. Gente, abertura de capital não é privatização. O que o governo às vezes chama de privatização não é privatização de fato, porque privatização é a venda da estatal e a abertura de mercado. Sem essa segunda condição, não é privatização. Transformar um monopólio público, certo? Público não, público entre aspas, governamental em um monopólio privado não é privatização, certo? Não é, porque não houve abertura de mercado. E é a manutenção do monopólio. Ok, outra coisa que a gente precisa ressaltar aqui, né, com bastante veemência. É necessário abrir esse mercado para a livre concorrência. Sem a abertura de mercado para livre concorrência, desculpa dizer, mas isso não é privatização. Então o que é que o governo faz? Na prática, ele pega a estatal e abre o capital da estatal, ou seja, você pode ser um investidor, né? Alguém aí que tem a grana, né, para investir numa estatal dessa, vai lá, investe. Isso eles fazem geralmente quando estão muito quebrados, fizeram isso com a Petrobras, né? Vão lá, investem capital naquela empresa, certo? Eles vendem as ações daquela empresa, só que as ações majoritárias continuam permanecendo, né, na mão do governo, né? Isso é privatização? Não, isso é monopólio de Estado ainda, certo? Ainda é monopólio estatal. Então, agora vamos voltar agora para essa crise que aconteceu aí, crise dos caminhoneiros. De modo geral, eu vou dizer uma coisa importantíssima. Isso aí foi um tiro no pé. Sabe aquele tiro que saiu pela culatra? Sabe aquela boa intenção que deu tudo errado? Foi essa greve dos caminhoneiros. Por quê? Porque as pessoas estão se libertando do pensamento comuno socialista, mas parece que tem algumas coisas que ainda ficam arraigadas. Aí eu lembro às vezes do povo de Israel, né, quando ele saiu do Egito. Aí chegaram lá no Egito e falaram assim, no Egito não, desculpa, chegaram lá no deserto, né, saíram do Egito, atravessaram o Mar Vermelho e foram pro deserto. Chegaram lá no deserto e falaram assim, que saudade daquelas cebolas que tinha lá no Egito. Ou seja, a mentalidade ainda era de escravo. Aquele povo saiu da escravidão, mas aí foi pro deserto, estavam livres, mas a mentalidade ainda era de escravos. Pois é isso que acontece com muita gente aqui no Brasil. Eles se descobriram conservadores, descobriram-se liberais, certo? Pelo menos algumas tendências, né, de opinião, mas a mentalidade ainda é de comuno socialista, ainda é de escravo, porque comuno socialismo é um tipo de escravidão, certo? Racionalizada. Muito bem, agora vamos ao ponto. O que os caminhoneiros fizeram? Eles foram exigir do governo que baixasse o preço. Controle artificial de preço é medida comunista, certo? Tabelamento de preço, isso aí vai ser horrível para nossa economia. Tabelamento artificial de preço, né? Isso aí vai prejudicar o cidadão comum. Aí faltou alimento, faltou pessoas, certo? Com o material necessário, né, para poder trabalhar. Isso prejudica a economia. E quando prejudica a economia é você. A economia não é o governo. A economia é você. O mercado são pessoas. Nós somos o mercado. O governo não nos representa, mas o mercado, de certa forma, nos representa, porque nós somos o mercado, tá? Então, quanto menos produto circulando, mais aumento de preço. O que você teve? Inflação relativa. Nós tivemos uma inflação relativa aqui no Brasil. Tivemos. Houve preços, né, de produtos que subiram, né, por causa dessa greve dos caminhoneiros. E para quê? Para baixar artificialmente o preço do combustível. Só que isso aí tem um problema aí gravíssimo. Primeiro, pediram ao governo, ou seja, estão inchando o governo com mais poder. Estão colocando o poder na mão dele de decidir. O que deveriam ter sido protestado, né? Qual seria um protesto real? Protestem pela privatização da Petrobras e a abertura de mercado dos combustíveis no Brasil, certo? Não vamos deixar que o mercado dos combustíveis seja controlado por um estatal, né? Alguém colocado pelo governo lá, certo? Simplesmente para ficar regulando o preço e manipulando a máquina. Isso precisa acabar. Quando isso acabar, nós vamos ter preços melhores aqui no Brasil. Certeza, tá bom? Por esse vídeo é isso. Fiquem com Deus, até a próxima. Se você ainda não se inscreveu no canal Zump, aproveite e se inscreva, compartilhe esse vídeo e ajude a divulgar essas ideias conservadoras e liberais. Fiquem com Deus, até a próxima. Tchau, tchau.